estamos iniciando a nossa segunda aula, que vai tratar o quê? Do laudo técnico de condições ambientais de trabalho, o LTCAT. Nesta aula você terá informações fundamentais para entender a importância do LTCAT, conhecerá os tipos de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho e o significado para o termo insalubridade e periculosidade. Esses termos eu já citei para vocês na nossa primeira aula e agora eu vou dar uma ampliação neles. Em relação ao LTCAT, qual seria a sua definição? O LTCAT ele é um laudo elaborado com o intuito de se documentar os agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho e concluir se estes podem gerar ou não danos à saúde dos trabalhadores eventualmente expostos. No caso aqui vamos citar aqui, a questão da insalubridade. O laudo somente será renovado, ou seja, atualizado, caso sejam introduzidas modificações no ambiente de trabalho. Por exemplo, mudança de atividade, construção de um novo setor no prédio, mudança do processo de trabalho, adoção de novas tecnologias, o reconhecimento, ou seja, de um novo risco. Seja, só nessas situações que ele será atualizado. Sendo assim, o LTCAT tem validade praticamente indefinida. Ele é atemporal, ficando atualizado permanentemente, enquanto o layout da empresa não sofrer alterações, ou seja, enquanto não termos essas modificações. Em relação à elaboração do LTCAT, este deve ser elaborado por profissionais altamente preparados, que atendam à complexibilidade do assunto e descrevam de forma detalhada todas as informações que se fizerem necessárias para que o especialista tenha condições de emitir parecer técnico e conclusivo. O laudo deve ser elaborado e ter como responsável técnico somente ou um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho, por serem estes especialistas no assunto e serem legalmente habilitados para exercer a função em seus respectivos conselhos, no caso do engenheiro CREA e do médico CRM. Para a elaboração do LTCAT, são utilizadas as informações levantadas pelo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, que nós vamos abordar na nossa terceira aula, em conjunto com visita em loco, para avaliação das condições proporcionadas pelo ambiente de trabalho. Ao analisar os riscos ambientais existentes no local de trabalho, detalhando os agentes nocivos, que podem ser tanto físicos, químicos e biológicos, no caso aqui são os agentes ambientais, se dividem em físico, químico e biológico, qualificados através da utilização das informações contidas no próprio PPRA, em conjunto com as medições para interpretação específica no laudo, e assim ser concluído pelo especialista se há ou não há algum tipo de agente prejudicial à saúde do trabalhador. A empresa, no caso, que não mantiver esse laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho, ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com esse laudo, estará sujeito às penalidades previstas em lei específica. Lembrando que as empresas são obrigadas a manter o LTCAT sempre atualizado em relação aos agentes nocivos que existem no ambiente de trabalho, devendo estar disponível para consulta sempre que solicitado, seja para comprovação ou não de exposição a esses agentes nocivos, por um médico ou por um perito do INSS, por exemplo, ou por algum auditor da Previdência Social. Agora vamos falar um pouquinho desses agentes nocivos. Quais seriam esses agentes? Esses agentes nocivos são aqueles presentes no ambiente de trabalho e que causam danos à saúde do trabalhador. No caso aqui vamos abordar os agentes ambientais, que se dividem em três: os agentes físicos, químicos e biológicos. Os físicos basicamente são formas de energia. Posso citar aqui como exemplo: ruído, vibração, pressão anormal, temperaturas extremas. Os químicos são compostos, produtos ou substâncias que podem contaminar o trabalhador ou por inalação, ou por ingestão, ou por absorção da pele. Posso citar aqui para vocês: poeira, fumo, névoa, neblina, gás, vapor. Todos esses são agentes químicos. Em relação aos biológicos, basicamente são micro-organismos. Posso falar aqui para vocês: bactérias, fungos, vírus, parasitas, protozoários, bacilos. Todos eles são agentes biológicos.
existem outros riscos prejudiciais que estão presentes no ambiente de trabalho. Só que estes não devem ser confundidos, no caso, com esses agentes nocivos que podem gerar insalubridade. No caso aqui, posso citar para vocês o risco ergonômico e os riscos de acidente. O ergonômico, só para vocês terem conhecimento, né? Basicamente são o quê? Os movimentos repetitivos, o levantamento e transporte manual de peso, movimento vicioso, trabalho excessivo em pé, esforço físico intenso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, mobiliário inadequado. Ou seja, todos esses são riscos ergonômicos. Em relação aos riscos mecânicos, né, ou seja, os riscos de acidente, posso citar aqui para vocês o comportamento inadequado do trabalhador, o ambiente de trabalho com sujeira e óleo no piso, que pode causar um escorregão, um tropeço do próprio trabalhador, comportamento que proporciona alteração da rotina desse trabalhador, ou a questão do alcoolismo, do uso de drogas, todos esses causam essa perturbação, podem gerar algum tipo de acidente. É importante lembrar que esses riscos não geram nenhum tipo de adicional de insalubridade ou de periculosidade, mas podem gerar afastamento devido às lesões que eles possam provocar. Em relação à medição dos níveis de intensidade, ou seja, de concentração desses agentes, como é que a gente faz isso? É utilizado para medições inúmeros equipamentos que devem estar sempre calibrados. Por exemplo, posso citar aqui para vocês o decibelímetro, o dosímetro, a bomba de amostragem de poeira e gases, o luxímetro, o termômetro, entre outros equipamentos. Aqui eu estou mostrando a foto de 3 equipamentos para vocês, né? O primeiro aqui seria o decibelímetro, para vocês terem a noção de como é esse aparelho. Em relação ao outro aqui é o luxímetro e o outro é o termoanemômetro. Em relação agora ao NR15, que trata justamente das atividades e operações insalubres, eu já falei para vocês um pouquinho lá na nossa primeira aula e agora eu vou falar de forma mais aprofundada. Lá na NR15, né, diz que são consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem acima dos limites de tolerância. Mas o que seria esse limite de tolerância? Entende-se por limite de tolerância, para o fim da própria NR15, né, a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição a esse agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Então, ou seja, é o limitador. É o ponto máximo, ou ponto mínimo no caso, né, que eu estou protegido, ou seja, que não vai gerar uma insalubridade, ou seja, a saúde do trabalhador está ainda protegida. A partir desse ponto, ultrapassando esse ponto, vai gerar um dano à saúde do trabalhador e, no caso, que vai gerar uma insalubridade. Lembrando que nos anexos da NR15 estabelece quais são esses agentes nocivos e os critérios que caracterizam cada uma das relações de insalubridade. Ou seja, vocês vão receber também, eu vou encaminhar para vocês a NR15 completa, com todos os anexos, para vocês possam justamente fazer essa análise mais detalhada. Aqui eu listei para vocês todos os anexos que estarei mandando para vocês. Por exemplo, o anexo 8 fala de vibrações, o 9 fala do frio, temos que falar sobre umidade, agentes químicos, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, todos esses são agentes que podem causar a insalubridade e em cada anexo vai conter a forma que você pode identificar se existe ou não existe a insalubridade. Em relação também à NR15, né, já citei para vocês, mas não custa falar novamente, que diz que o exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo, 40% se a insalubridade for de grau máximo, 20% se a insalubridade for de grau médio e 10% para insalubridade de grau mínimo. Lá no último anexo, né, da NR15 vai ter lá uma tabela constando justamente as atividades e operações que expõem o trabalhador a esses agentes nocivos, né, a posição em cada anexo e o percentual que vai ser adicionado. Por exemplo, fala que os níveis de ruído contínuo ou intermitente vão gerar uma percepção de 20%, que seria de grau médio. A exposição ao calor, acima dos limites de tolerância, né,
vai gerar um percentual de 20% também de grau médio. Já os agentes biológicos, quando acima do limite de tolerância, vão gerar tanto adicionais de 20% ou de 40%, ou seja, de grau médio ou de grau máximo. As atividades e operações que envolvem os agentes químicos também podem gerar os 3 tipos de percepção, tanto o mínimo, como o médio, como o máximo. Lembrando que cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devida aos empregados expostos a esta insalubridade, quando praticava a sua eliminação ou neutralização. Lembrando que, na incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado de grau mais elevado. Já expliquei isso para vocês na primeira aula. E outra coisa, lembrando que se você trabalha e você está recebendo, por exemplo, o percentual de insalubridade e essa insalubridade é eliminada ou neutralizada, aí você determinará o que? A cessação do pagamento desse adicional, ou seja, se é eliminado ou neutralizado essa insalubridade, você deixa de receber esse percentual, justamente por quê? Porque você não está mais exposto. Lembrando que a eliminação ou a neutralização dessa insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização também de equipamentos de proteção individual. Em relação agora às atividades e operações perigosas, constante lá na NR6. De acordo com o item 16.1 da NR6, são consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos anexos 1 e 2 desta NR. Lá no anexo 1, o que aparece como atividade e operação perigosa? As realizadas com explosivos. Já o anexo 2 fala das atividades e operações perigosas com inflamáveis. Ainda são consideradas atividades e operações perigosas, de acordo com a própria NR16, as atividades e operações com radiações ionizantes ou substâncias radioativas e também as atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. No caso aqui, por exemplo, aqui da segurança patrimonial, onde é que eu posso citar aqui a relação, o adicional de periculosidade? Por exemplo, segurança de banco. Lá tem um risco muito grande de roubo e em relação à violência física, ou seja, lá ele tem a questão do adicional de periculosidade. Lembrando que o exercício em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidente sobre o salário base do trabalhador, sem os acréscimos resultantes de gratificação, prêmios ou participação nos lucros da empresa. O empregador poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe for devido. Queria agradecer para vocês em relação à nossa segunda aula e até logo.